Amém, queridos? Salmo bíblico de número 2 começa com uma pergunta e uma afirmação. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O Salmo 2 começa com isso. É um salmo messiânico, conhecido, né? Por ser um salmo messiânico, ou seja, ele aponta para Jesus de alguma forma. E todo salmo é muito bonito. Todo salmo é lindo e termina com a vitória de Jesus sobre os seus inimigos, recebendo autoridade sobre todas as nações. É aquele salmo que a igreja costuma cantar, pede-me e te darei as nações como herança. É o mesmo salmo. Mas eu quero que você pense sobre essa pergunta que o salmo começa fazendo. Por que se enfurecem as nações? Nós estamos num tempo de eleições e a gente optou como igreja por fazer essa minissérie de dois sermões sobre política e fé. As eleições são no domingo que vem, nós não teremos nenhuma atividade pela manhã. E nós paramos por esse período a série Manso e Humilde, que fala sobre o coração de Jesus, para que a gente pudesse então pensar um pouquinho sobre a nossa relação como igreja e a política. No Brasil, a complexidade desses temas políticos e a ligação disso com a fé é vista a partir de uma grande polarização. Quantos casos a gente vê assim? As pessoas se batizam com a camisa de um político. Os políticos hoje, eles estão indo em vários eventos, em vários lugares cristãos, eles tentam de qualquer forma ganhar o cristão, o evangélico, a religiosidade. A gente teve um debate agora, tinha um padre, eu nem sabia que tinha um padre concorrendo à presidência da República. E agora a gente tem um padre lá, agora há pouco também saiu uma notícia de que um homem foi baleado dentro de uma igreja porque tinha um pensamento diferente. Não pensava igual. Então o que aconteceu? Ele foi baleado, deram um tiro nele. Aí tem vídeo, tem filmando lá, o meu irmão tá baleado aqui, mas o culto continuando, irmãos. O culto continuou e ele foi baleado de alguma forma. Eu espero mesmo que ninguém esteja armado aqui hoje para que não aconteça nada. A gente vive numa complexidade de brigas e por aí vai, nós sabemos disso. E o que a gente vai fazer quando a gente tem esse conflito no nosso meio? Como aconteceu lá, meu tio. O que a gente faz? Alguns de nós querem fortalecer a bancada evangélica. Nós temos que votar nos candidatos que são evangélicos. E aí os pastores se tornam deputados estaduais, deputados federais. Porque tudo é fortalecer a bancada evangélica. Outros se concentram nas causas de justiça social. E a gente precisa ajudar o pobre. E a gente precisa alcançar aqueles que estão pobres, porque isso é aquilo. E outros, defendem que a gente deve se ausentar totalmente do diálogo da esfera pública. Já viu alguém dizendo que política e religião não tem nada a ver? Já ouviu isso? Já viu alguém dizendo política, religião e futebol não se discute? Mas engraçado é o que mais se discute. Futebol, política e religião. Não se discute isso. Porque tem gente assim. Mas o que a gente faz quando irmãos e irmãs em Cristo se sentam lado a lado, como vocês estão sentados aí, uns dos outros, nos bancos, servem juntos no mesmo ministério, mas eles se sentem totalmente divididos, cheios de raiva, por causa de política? O que a gente faz? O Batman tá voando aqui. É só falar de política e justiça, o Batman apareceu. Existe algum caminho a seguir? E Duelo de Reinos é uma série onde a gente está vendo como toda a vida que você tem, a minha vida, toda a nossa vida, seja ela nos termos que ela estiver, inclusive a vida política, ela é religiosa no final das contas. Por isso que política e religião tem tudo a ver. Tudo a ver uma coisa com a outra. Isso significa que então esse governo em que você vai manifestar a sua cidadania, no dia 2 e no dia 31. Esse governo é um campo de batalha de deuses, de reinos e de dragões, de tiranos. E que as nações, como a gente viu aqui no Salmo capítulo 2, elas estão enfurecidas e se colocando numa rivalidade política pela eternidade e pelas eras.
As nações estão enfurecidas contra o Messias, o ungido de Deus, o Cristo. Que coisa interessante. A maior batalha política de todos os tempos está entre as nações e Cristo. Está entre os governantes poderosos e Cristo. Não é isso? A pergunta que fica, queridos, é a mesma. É se a gente sabe lidar com essas coisas. Se a nossa visão está obcecada pelas coisas, pelos reinos desse mundo, ou se estamos na coligação do reino de Deus. Se o nosso partido é o partido do reino de Deus, essa é a pergunta. Se nós estamos atentos profeticamente ao movimento, a esse movimento das nações. Se a gente não está se deixando levar pelos conceitos humanos. De que lado nós estamos nessa guerra? E como a igreja pode avançar em unidade em meio a tanta luta e disputa cultural? E à medida que nós estamos aqui, domingo passado, início de domingo, expostos à palavra de Deus, nós perceberemos a grandeza e a vitória final do reino de Deus em Cristo Jesus. O que está por trás do enfurecimento dessas nações? Que o Salmo 2 está dizendo. O que está por trás das brigas? Da polarização? Dos discursos? Dos comícios? Da corrupção brasileira? Por que um homem governa sobre o outro? Por que indivíduos como nós, que não têm dinheiro nenhum, prestam submissão tão radical a governantes que têm todo o dinheiro, que deveria ser nosso? Por que nós fazemos isso? Biblicamente, a gente olha para tudo isso a partir do que nós chamamos de representação. Algo que está intrínseco à criação do homem. Lá em Gênesis 1 e 2. E a criação do homem, não sei se vocês sabem, queridos, é também política. Todo ser humano deveria ser um instrumento de Deus, como um representante de Deus. Um governante que representava o próprio Deus de forma íntima, santa e pura, no jardim do Éden, o templo de Deus. Isso é o que está ligado a ser imagem de Deus. Os reis daquela época, do Oriente Próximo a Israel, quando eles queriam mostrar que eles estavam governando algum lugar, eles erigiam o quê? Uma estátua. Nós vimos semana passada, Mateus pregando sobre Nabucodonosor, erigindo uma estátua, na verdade sonhando com uma estátua, e depois ele erige uma estátua para quê? Para representar o seu poder. A palavra selém, que é a palavra para a imagem de Deus, quando Deus cria o homem, é a mesma palavra usada para esse tipo de estátua. Ou seja, representativa de Deus no jardim. É isso que significa ser imagem de Deus. O problema é Gênesis 3. Porque o homem peca e então fica manchado pelo pecado em todas as suas funções, tudo que ele tem, que nós chamamos de depravação total, inclusive a sua representação. E então os homens passam a governar, eles não deixam de governar. A gente costuma falar aqui, muito domingo a gente falou isso, que o problema da queda não é que a queda tirou as funções do homem, é que a queda tirou Deus do homem. E as funções do homem sem Deus são completamente perdidas. Então agora o homem continua a governar, mas passa a governar segundo os seus próprios interesses, as suas próprias paixões, as suas próprias afeições. Então começa a construir governos, cidades, em torno dos seus ídolos, em torno das suas paixões. Agostinho, quando ele escreve A Cidade de Deus, há muito tempo atrás, ele diz que existem duas cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade de Deus é aquela que é construída a partir da paixão a Deus. E a cidade dos homens é aquela que é construída a partir da paixão do homem por si mesmo. É por isso que o homem caiu e foi. Agora eu quero que vocês vejam isso mais profundamente. Basicamente, o que nós estamos envolvidos desde Gênesis 3 é numa grande história trágica de poder e de um anseio apaixonado do homem por controlar e ter poder sobre as coisas. O homem é criado, recebe poder, mas então agora ele redireciona as dádivas de Deus, o poder que Deus deu para ele, para a apostasia e não mais para a glória de Deus. E depois disso ele vive uma busca constante por poder ou por alguém que o represente no poder. No fim, o homem tem medo de perder o poder das coisas, seja elas quais forem. Se você não buscar por poder, você vai querer que alguém tenha poder por você. É por isso que a gente fica louco, atrás de político. Porque nós queremos que a nossa causa
ela se vingue. Uma busca frenética por poder. Poder, queridos, é aquilo que nós tanto ansiamos, mas tanto tememos quando a gente não consegue ter. Poder é isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem problemas, porque a gente acha que o poder é o problema. A gente diz por aí, o poder corrompe o homem. Quer saber como o homem é? Quer saber quem é quem? Dê poder a ele. Porque o poder corrompe o homem. Isso é algo complicado, queridos. O poder não corrompe o homem. O homem corrompeu o poder. Deus é todo poderoso e é bom. E não é corrompido. O homem corrompeu o poder como corrompeu todas as coisas boas que Deus deu. Esse é o nosso problema. E isso é algo, sobre falar sobre poder, é algo especial de ser falado no nosso contexto, na cidade do Rio de Janeiro, onde o Rio de Janeiro vive um conflito pesado de poder. O Rio de Janeiro é uma cidade onde o poder é algo dominante, de forma, assim, escrachada, como o poder domina as áreas do Rio de Janeiro. Você pensa bem no traficante, pensa bem como é a vida do tráfico. O cara não pode sair de lá. O cara vive lá, o cara não tem vida, o cara vive naquela favela lá. Mas sabe o que ele tem? Poder. Aí um funk antigo que eu fico zoando com a galera aí. O dono do ouro e da prata é Jesus. E ninguém leva nada da terra. O salário do pecado é a morte, morrer como homem é o prêmio da guerra. Isso é um funk chamado funk proibidão, onde os traficantes cantavam em tudo quanto é lugar. Veja isso, morrer como homem é o prêmio da guerra. E a música toda é dentro de um contexto de você ter isso, ter aquilo e tal, tal. Mas os caras não podem sair da favela. Mas sabe o que eles têm? Poder. Sabe o que a milícia tem? Poder. Sabe o que os bicheiros têm? Poder. Sabe o que os políticos cariocas têm? Poder. E eles não querem abrir mão disso, mesmo que eles percam a vida. Nós moramos num estado em que quase todos, não, os últimos, todos é brincadeira, mas os últimos governadores estão presos. Você já reparou isso? Então falar de poder, no nosso contexto, é algo que é bem chocante. Porque o Rio de Janeiro é algo terrível com relação ao poder. Sabe por que existem muitas guerras no Rio de Janeiro? Sabe por que a gente vive com medo? Sai e passa pela linha de trem e vai para o trabalho, para o centro, e a gente já sabe que pode acontecer que o tiro venha, que isso, aquilo. Sabe por quê? Porque poder e busca louca por poder geram guerras sociais. Sabe qual é o problema do Rio de Janeiro, queridos? Poder. Mas poder não é um problema. O problema é que o Rio de Janeiro é cheio de homens caídos, assim como nós, que estão buscando qualquer tipo de poder, seja ele aqui dentro da igreja, seja fora da igreja, seja em qualquer contexto cultural. As raízes do mau uso do poder, que é uma dádiva de Deus, estão no pecado. Estão naquilo que o homem cometeu. Nossas discussões políticas, nossas confusões políticas, nossas idolatrias políticas, todas elas, tudo isso gira em torno de buscar poder sobre os outros. De se apoderar de outros, de elevar a glória última, sabe o quê? Os nossos posicionamentos. As nossas narrativas. Repare como isso funciona nos nossos discursos como igreja. Sabe o que nós fazemos? Nós levantamos vários discursos, nós boicotamos várias empresas. Nós queremos que empresas que estão contra os valores cristãos, elas têm que ser boicotadas, têm que ser tiradas da sociedade. E aí todo mundo boicota. Aí sabe o que a gente faz? A gente só comemora. Porque a gente não está preocupado em ser um discurso ativo. A gente está preocupado em ganhar a narrativa. A gente está preocupado em obter poder da narrativa. É isso que nós fazemos. Nós estamos preocupados se a gente vai vencer. É por isso que a gente vai votar naquele que é o valor cristão. E aí, aquelas críticas que a gente sabe, aquelas críticas vêm com uma faca no nosso coração, que a gente não gosta dessas críticas, sabe? Mas é a favor dos valores cristãos, mas é adultério em casa. E tudo bem. Eu sei que todo mundo que fala isso é genérico, usa de uma forma geral, e a igreja é firme com relação ao valor cristão mesmo do casamento. Mas o que tem disso no nosso meio? Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a vencer na narrativa, mas na vida
se tornar um discurso verdadeiro, a gente não costuma fazer. É difícil pra gente fazer isso. A gente grita por causa disso, por causa daquilo, por causa social, por causa dos pobres, dos ricos, dos empresários e tal. Mas quando a gente ganha a causa, sabe o que acontece? A gente festeja e acabou. Acabou. A gente não conduz essa prática. Contra o aborto. Estamos comemorando que o Brasil agora conseguiu criminalizar o aborto. Nossas crianças continuam descuidadas. Ou, ao contrário, conseguimos que o Brasil descriminalize o aborto, porque é saúde pública. É saúde pública. E deixando claro aqui para todo mundo que se você defende aborto, querido, você está defendendo um assassinato. Tá? Mas, narrativas, descriminaliza. Vamos descriminalizar. Aí conseguimos descriminalizar o aborto. Ganhou, acabou. As crianças continuam, sabe onde? As crianças continuam, sabe como? Não cuidadas. Elas continuam em orfanatos. Elas continuam em lugares escuros. Elas continuam sendo abusadas por parentes, por pessoas da igreja. As mulheres continuam apanhando em casa. Mas o que importa, sabe o que é? Vencer a narrativa. E esperar que o Estado faça alguma coisa. Esperar que o Estado venha e realmente faça alguma coisa por nós. É isso que nós fazemos. A idolatria ao poder, queridos, é uma das razões por que as pessoas respondem às tendências políticas de forma extremista. Vocês não veem nada disso? Só reparar. Quando um político oposto ao pensamento de uma pessoa ganha as eleições, as pessoas pensam em sair do Brasil. Vou sair do Brasil porque fulano ganhou, porque, meu Deus, uma guerra vai começar, as pessoas vão morrer nas ruas. Porque alguém diferente de você está lá no poder. As pessoas vão morrer, meu Deus. As pessoas se tornam ansiosas, preocupadas com o futuro, com o amanhã. Com relação à igreja, sabe o que a gente fica pensando? Se o candidato que não está lá com um valor cristão, meu Deus, não ganhar essa eleição, a igreja vai acabar. Por isso que nós precisamos fazer campanha com aquele político. Sabe por quê? Porque a igreja vai acabar se o outro fulano ganhar. 2.500 anos por causa de história. Um monte de gente que destruiu a igreja está de pé. Aí fulaninho que está lá no poder do Brasil, vai acabar com a igreja, meu Deus, protege a gente, e nós fazemos campanha, jejuns e orações, por aqui, fulano de tal, ciclano de tal, ganha as eleições, porque ele é o ungido de Deus quase. É isso que nós fazemos, nós estamos acostumados com isso. A gente vive tempo, querido, que quando líderes políticos que estão fora do poder, que a gente gosta, que estão fora do poder, a gente experimenta uma morte da alma. A gente tem amigo que o político que ela não queria ganhou as eleições em algum lugar e tal, experimentou uma morte. Eu não sei o que vai ser dos meus filhos. Eu não sei o que vai ser do meu dinheiro. Meu Deus! Se passaram anos das últimas eleições, a pessoa continua no mesmo lugar. Não aconteceu nada com ela. É isso que nós fazemos. E a gente experimenta essa morte não porque a gente ama o líder, não porque a gente ama aquele cara, mas é que a gente ama a nossa narrativa. A gente ama o nosso discurso. A gente ama o que a gente acredita. E o que a gente faz? A gente precisa ser representado de alguma forma em algum lugar. Eu quero que vocês vejam, queridos, que isso é um jogo de poder. No fim, só importa o quanto de poder a minha narrativa tem, o quanto de poder o meu discurso tem, mas não é um poder para servir. É um poder para ganhar e vencer o debate. É um poder para isso. Quer saber? A gente fala tanto de ditadura, a gente fala tanto contra a tirania, ditadura, contra 64, contra o comunismo. Sabe qual que é a ditadura que a gente deveria se importar? Com o ditador que habita dentro de nós. É com esse ditador que nós devemos importar. Com o ditador que habita aqui dentro. O livro do profeta Daniel nos guiou semana passada, com Mateus pregando aqui, e hoje a gente vai continuar nele.
olhando mais especificamente para a história de Nabucodonosor e as armadilhas que Nabucodonosor caiu ao confiar demais no poder. Eu quero que você abra lá, no livro do profeta Daniel, no capítulo 4. Mateus, no capítulo 2, pregou semana passada no capítulo 2, e ele pregou sobre o sonho de Nabucodonosor. O sonho que ele teve com uma estátua. E o sonho era confuso. E Nabucodonosor era um cara que sonhava muito. Né? Hoje a gente vai falar de novo de mais um sonho de Nabucodonosor. Eu não entendo o que esse cara comia antes de dormir. Eu acho que ele comia muita feijoada, sei lá o que ele comia, e ficava sonhando essas coisas loucas que ele sonhava. E no contexto da semana passada, Mateus explicou o quanto que aquele sonho de Nabucodonosor mostrava que havia um reino vindouro que destruiria todos esses reinos. Qual o reino que seria? O reino de Cristo. Mas agora a gente vai olhar mais profundamente para uma ação pessoal de Nabucodonosor. E os versículos 4 e 5 do capítulo 4 de Daniel dizem assim, é interessante esse capítulo, por quê? Porque é um capítulo que Nabucodonosor escreveu quase. Olha o que diz. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. É o segundo sonho que Nabucodonosor tem. Ele está perturbado. É um sonho maluco que ele está tendo. Agora veja, o homem mais poderoso do mundo está sem dormir por causa de um sonho. A gente pensa que essas pessoas são intocáveis. A gente pensa que essas pessoas que estão lá no topo, elas são intocáveis. Vladimir Putin deve ser intocável, né? Ele deve ser intocável, porque está destruindo a Ucrânia, ninguém vai chegar perto dele. Biden deve ser intocável. Os presidentes devem ser pessoas que elas, sabe, ninguém pode chegar lá perto delas. Mas aqui tem um homem que é o homem mais poderoso do mundo. Está sem dormir por causa de ter sonhado uma coisa que ele ficou espantado, perturbado. Nabucodonosor, queridos, sabia de algo que poucos nessa vida irão saber. Poucos nessa vida irão saber. Que quando você chega lá no topo do mundo, você só vai aumentar suas preocupações. Você só vai aumentar os seus dilemas. E ele está perturbado. Que sonho era esse? O texto é longo, a gente vai pegar versículos específicos. Mas que sonho era esse? Ele começa a contar, ele chama todos os sábios da Babilônia. Ele já tinha visto Daniel ter interpretado o sonho dele. Na semana passada a gente viu isso. E agora ele chama todos os sábios de novo e começa a dizer qual foi o sonho que ele teve. Ele sonhou com uma grande árvore. Uma grande árvore. E todos os passarinhos, animais, estavam debaixo dessa árvore. Estavam ali, debaixo daquela árvore ali, e aquela árvore dava sombra para todos os animais, para todas as criaturas que estavam debaixo dela. Ela tinha raízes profundas. Mas imediatamente ele ouviu um sábio, um ancião, gritando, dizendo, corte a árvore. Corte a árvore. E coloque ela ao chão. Só deixa as raízes. E ele fica perturbado com isso. E ele conta então o sonho para os seus sábios. Ninguém consegue decifrar o sonho, como no capítulo 2. Então vai Daniel. E Daniel era fera em decifrar sonho. Só que a Bíblia diz que quando Daniel ouve o sonho, ele fica perturbado por quase 1 hora. Sem palavras. Com o sonho que Nabucodonosor teve. Então Daniel começa a dizer, olha, meu Senhor, essa árvore é você. Porque Deus te colocou como alguém sobre as nações. Deus te colocou como alguém sobre as pessoas. Mas você vai ser retirado, Deus está vindo te encontrar. E o castigo para Nabucodonosor está no versículo 25. Se você está com a sua Bíblia aberta, ou veja ali na projeção, que diz, Daniel dizendo para Nabucodonosor, o Senhor vai ser expulso do meio das pessoas. A tua morada será com os animais selvagens. O Senhor vai comer capim com os bois e vai ser molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Nabucodonosor, Deus está vindo te encontrar, Rei. Deus está vindo para você, para te ensinar. E sabe o que vai acontecer?
você vai se tornar como um animal. Você vai lá para o mato, vai ficar lá no mato. Mas veja o que Daniel faz. Daniel exorta o rei ao arrependimento no versículo 27. Quando ele diz, portanto, ó rei, aceite o meu conselho. Abandone os seus pecados. Pratique a justiça. Acabe com suas iniquidades. Usando de misericórdia para com os pobres. Assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Agora perceba, abandone seus pecados, abandone a opressão que você faz. Nabucodonosor ainda era um tirano, mesmo depois do sonho do capítulo 2. Porque é isso que a idolatria ao poder leva ao homem, a tirania. Ele ainda oprimia as pessoas, oprimia as classes, oprimia os pobres. Mas agora Deus estava indo ensinar o que ele precisava aprender. E aí você pode pensar, depois de ter ouvido isso, né? Esse homem se arrependeu. Mas veja o que acontece nos versículos 29, versículo 30. Passados 12 meses, quando ele estava passeando, 12 meses de quê? 12 meses depois desse sonho, depois disso tudo que a gente acabou de ver. Passou 12 meses. E quando estava passeando no terraço do Palácio Real da cidade da Babilônia, e a cidade da Babilônia, não sei se vocês já ouviram falar, nos Jardins Suspensos da Babilônia, que já foi uma maravilha do mundo antigo. Esse homem construiu uma das maravilhas do mundo. Ele estava passeando lá, olhando seus jardins, possivelmente. O rei disse, não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O que ele disse ao olhar a Babilônia? Perceba, Nabucodonosor continua achando que as coisas que ele tem é do poder dele. Ele continua achando que aquilo ali, tudo ele conquistou com as próprias mãos, porque é o poder dele. Ele está cego pelo poder. Ele está cego por isso. E você pode até dizer, mas ele não conseguiu mesmo? Nabucodonosor, queridos, foi um dos maiores gênios que já existiram na história do mundo. Nabucodonosor, queridos, foi um dos maiores gênios militares, políticos, governantes da história do mundo. Ele não era um rei que só ficava lá mandando os outros ir. Ele ia para a guerra. Ele era assim, você pode dizer, então, mas ele não conquistou mesmo? Ele não era gênio, ele não era um cara militar, ele não conseguiu chegar lá, ele não foi um dos maiores, ele não foi para a guerra, ele não tomou uma facada e mesmo assim sobreviveu para governar alguém, ele não perdeu um dedo sendo um grande trabalhador, ele não é dele tudo isso? Vamos colocá-lo no poder. Mas Nabucodonosor, queridos, biblicamente falando, Nabucodonosor é só uma figura, como qualquer um de nós. Que algo foi dado para ele. Ele deveria ter usado tudo isso que foi dado para a glória de Deus. Mas não é isso que ele está fazendo. Ele também está manchado, ele também está marcado, como todos nós, pelo mesmo problema, o pecado que nós falamos. Ele está marcado por isso. E esse pecado revela as nossas tendências em procurar ser como Deus. Não é esta a grande Babilônia que eu construí? Não é este o grande Brasil que eu deixei? Não é este o grande governo? Todos nós estamos com as mesmas tendências de procurar ser como Deus, desejando de alguma forma ter poder sobre o nosso próprio destino. Nabucodonosor realmente acreditava que ele tinha poder sobre o destino dele. É isso que ele acreditava. Nós cedemos a essa tentação e agora é parte da nossa natureza ela. Ao invés de aceitar a nossa finitude, ao invés de aceitar a nossa dependência de Deus, a gente procura desesperadamente maneiras de assegurar a gente mesmo de que ainda a gente tem poder sobre as nossas próprias vidas. Mas você não escolheu nem onde você nasceu. Muitas vezes você não consegue controlar um pum. Você achar que você tem poder sobre a própria vida, poder sobre as coisas, e poder com aquilo que você faz, é apenas uma ilusão. E essa ilusão deixa a gente mais inseguro. E a partir dessa insegurança, queridos, é o que a gente faz, acontece igual Nabucodonosor, a gente cria a nossa vontade de poder. Então ela começa a dominar a gente, dominar as nossas relações sociais, dominar as relações políticas, relações familiares. E aí, meu amigo, vale tudo. Vale você colocar o político aqui para falar. Vale você associar o nome da sua igreja com algum outro político. Vale você negar valores proféticos. Só para quê?
só para que a sua narrativa esteja no alto. De alguma forma, nós sentimos ser as pessoas certas para o mundo. A gente sente isso. A gente sente que as nossas ideologias são as que vão consertar as coisas. No dia que tiver isso que eu acredito, o mundo vai ser melhor. No dia que acontecer isso aqui, o mundo vai ser melhor. A gente acredita que a gente pode consertar as coisas. E aí sabe o que vai acontecer? O poder político vai ser, muitas vezes, a coisa que nós buscamos para preencher o vazio que nós temos dentro de nós. É por isso, então, que nós vivemos guerras tão polarizadas. A gente fica falando, sabe por quê? A gente fala assim, tá muito polarizado. A gente precisa de uma terceira via. Mas nossas guerras polarizadas não é porque falta uma terceira via, queridos. É porque nós somos seres humanos quebrados e caídos. Pode ter a terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª, 20ª, 41ª. Enquanto houver o pecado dentro de nós, as coisas podem dar uma melhorada. Mas um dia vai vir alguém que vai julgar todas essas coisas. E esse alguém é Jesus. A gente procura por poder, queridos, e poder é glória. Mas a gente não percebe o quanto o poder pode controlar outros ídolos do nosso coração. É o poder que controla muita coisa. Vê o dinheiro, a gente pensa que o dinheiro é o problema. Mas para muitas pessoas o dinheiro não seria nada se o dinheiro não desse a elas poder. Para muitas pessoas ser o homem mais rico do mundo não seria nada se não tivesse evidência. Se não tivesse poder. Se não fosse visto. Para muitas pessoas ter determinado tipo de roupa, determinada classe social, não seria nada se ninguém olhasse para elas. Vê o sexo. A gente pensa que o sexo é o problema, né? Mas a gente muitas vezes usa o sexo por poder. Muita gente vive uma sexualidade distorcida, sabe para quê? Porque quer ter poder sobre as pessoas. O poder de conquistar alguém. O poder de ser alguém conquistador. O poder de ter mulheres ou homens à sua volta. Aí as pessoas deixam ser consumidas pelo sexo. E aí o que acontece? Nós destruímos os nossos mundos particulares aqui dentro de nós. E aí a gente vai para a rua. Vai para o trabalho. E aí nós causamos uma desgraça social. Levando essas feridas que precisavam ser curadas no Evangelho e no Reino de Deus para a esfera pública. E a gente começa a lutar por nossas causas, por representações humanas que vão falhar, que são falidas, que vão decepcionar. E veja bem, nós estamos falando de política, mas representações humanas aqui dentro da igreja. Nós vamos falhar. Eu irei te decepcionar por muito tempo nessa vida, muitas vezes. Vocês irão me decepcionar muitas vezes. Que a gente precisa aprender de uma vez por todas que a gente não tem que confiar em coisas que vão falhar. Não podemos. E aí a gente vai começar a continuar tentando criar os nossos próprios reinos em torno das nossas idolatrias, das nossas religiões. Mas o que acontece com o rei Nabucodonosor? A gente não pode esquecer dele. O que acontece com ele, né? Depois disso tudo que ele fala, minha Babilônia e tal. Logo após ele orar para a Babilônia e crer que tudo aquilo tinha vindo do seu poder, Deus então cumpre o que tinha falado para ele. Está nos versículos 31 aos versículos 33. Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você vai ser expulso do meio das pessoas. E a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois. E passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante, cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Vocês estão entendendo essa imagem? Deus cumpriu a palavra, Nabucodonosor foi comer capim com boi.
que é isso? A ironia, queridos, de você confiar no poder. A ironia da idolatria. Literalmente, ele se tornou um animal. Literalmente. O homem mais poderoso do mundo daquela época estava sujo de 4 no mato. Comendo com animais, com unhas grandes. Isso tem implicações profundas. Isso é uma figura importante para a gente entender como funcionam as nossas idolatrias. Quando os seres humanos querem se tornar mais do que humanos para serem como Deus, o que acontece é o oposto. Eles se tornam menos que humanos. A idolatria do poder, queridos, vai te transformar num animal devorador, numa besta, e não mais numa pessoa. Eu quero que você pense no animal, porque isso é uma figura importante nos nossos tempos de política. Paulo diz para ir para uma igreja, por que vocês devoram a si mesmos? Paulo está dizendo, vocês são animalescos. Vocês pensam em si mesmos. Em tempo de eleições é isso. Pense no animal. Animais não têm empatia. Entenda? Não tem empatia como seres humanos. É por isso que a gente perde gente da nossa família. A gente para de falar com gente da nossa família, com irmã, por causa de política. Porque a gente tem empatia. Igual animal. É por isso que o cara deu tiro lá no cara, porque é animal. Tá nem aí, não tem empatia nenhuma. Animais são assim. A gente olha pro irmão que pensa diferente da gente, ele tem que ser excluído. Ele não pode ser nem corrigido. Ele tem que ser excluído. Animais, queridos, eles são levados pelas circunstâncias. Se ele tiver com fome, ele vai querer comer. Se ele tiver com sede, ele vai querer beber. Pelas circunstâncias de si mesmo, eles são voltados para si. Quantos de nós são a mesma coisa? Economicamente, o Brasil está assim, a política está assim, então tem que fazer isso. Circunstância. As minorias precisam ter direitos, isso, aquilo, enquanto não tiver direito, circunstâncias. É por isso que tem um monte de gente maluco, vociferando um pro outro, tiro, bombas. Porque o que mais parece é um jogo de animais. Sabe por quê? Porque é isso que a idolatria, o poder faz com a gente. Ela nos transforma em animais, como transformou Nabucodonosor. Essa história, queridos, especialmente do rei Nabucodonosor, não termina aqui. Deus é gracioso o suficiente para restaurar esse homem. No sonho, ele vê que as raízes da árvore continuam. O texto continua e a gente vê que o rei volta ao normal e reconhece que Deus é realmente quem tem todo o poder. E as palavras dele são enfáticas e estremecem qualquer um de nós que realmente tem temor a Deus. Os versículos 34, 35 e 37 dizem exatamente assim, que são as palavras de Nabucodonosor depois disso tudo. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. De quem? De Deus. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Que palavras terríveis de alguém que teve que passar por uma humilhação muito grande. Essas palavras podem nos chocar, queridos. O rei do mundo, o homem mais poderoso do universo, completamente humilhado e também redefinido, depois de ter sofrido e ter visto quem realmente tem poder de todas as coisas. Mas essa história não é uma história desconexa, assim como todo o Antigo Testamento. Ela aponta para uma história maior. Muitos de nós queríamos ser igual Nabucodonosor, igual Steve Jobs, igual Elon Musk, igual qualquer político. Nós queremos conquistar o mundo, mas agora aqui a gente está vendo um rei prostrado e apontando para um futuro. Como semana passada ele teve que apontar de novo. A verdade, queridos, é que se a gente conquistar o mundo, a gente vai chorar, porque vão acabar os mundos que a gente quer conquistar, igual Alexandre Grande. O Alexandre Grande, quando ele conquistou todos os mundos que ele tinha para conquistar, ele começou a chorar, porque não tinha mais mundo para conquistar. Essa foi a crise de Alexandre Grande.
A gente fala, que crise boba, né? É a nossa crise também. A gente vai conquistar tudo e a gente vai chorar porque a gente não conquistou tudo que tinha para conquistar. E o vazio do tamanho do mundo aqui dentro vai continuar vazio. É por isso que há 2000 anos atrás, em uma manjedoura que era insignificante para todo mundo, estava alguém que era maior do que todos os mundos. Estava alguém que era maior do que o universo, há 2000 anos atrás. E é para ele que o livro de Daniel está apontando. Enquanto nossos corações dizem, eu quero poder, eu quero vencer a discussão, eu vou subir mais alto. Jesus disse, eu vou descer. Eu vou o mais baixo possível. Por causa da humanidade. Eu vou encarar a humilhação. E então Deus de todo poder e toda glória se tornou humano. Ele abriu mão da sua glória. E se fez semelhante ao homem. Se esvaziou e se tornou servo de todos. Ele viveu uma vida perfeita. Sabe? E ele não cedeu à tentação do poder. No deserto, Satanás disse, eu te dou poder. Sabe o que Jesus disse? Não. Ele viveu perfeitamente e ele seguiu firme e resoluto até a morte. Morte. Porque a nossa busca por poder precisa de perdão e expiação. Não é só parar de fazer. Não é só a gente viver como pobre. É necessário que seja expiada a nossa busca por poder. É por isso que Jesus teve que morrer. E o Deus, então, de toda glória, foi para a cruz. E ali na cruz, Jesus tomou sobre si a ira de Deus, que era destinada a mim e você, era destinada a nós. Nabucodonosor, queridos, foi excluído de entre os homens e se tornou como um animal. Mas na cruz nós temos o Deus Santo, vivo, Cristo, sendo excluído dentre os homens. E a Bíblia diz que ele estava tão desfigurado que ele não parecia um ser humano. É isso que a Bíblia diz sobre Jesus. Por quê? Porque ele foi tratado como um animal. Foi cuspido, chutado, foi ultrajado. Sabe por quê? Tudo porque deveria prevalecer a narrativa dos homens. O voto popular do crucifica-o. A coligação Roma e fariseus. O partido dos revolucionários de Barrabás e os reacionários guardadores da lei e dos valores da lei. Tudo por isso. E Jesus abriu mão do poder, mesmo tendo. Pilatos perguntou, você é mesmo o rei dos judeus? Jesus disse, vou te dizer, Pilatos, você não sabe com quem está falando, não. Mas Jesus não é manso e humilde também, queridos? E mansidão não é ser trouxa. Mansidão é você ter todo o poder, ter capacidade de revidar, mas não fazer. Ele abriu mão da sua glória a fim de nos salvar. A fim de nos salvar na cruz. E ali na cruz, então, ele se tornou pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus e sermos perdoados de uma vez por todas das nossas buscas incessantes para completar e preencher esse vazio que nós temos no coração. Mas mesmo que os homens tentassem algo, eles não poderiam vencer o poder verdadeiro do verdadeiro Rei da Glória. Afinal, Nabucodonosor mesmo disse, né? Não há quem possa detê-lo. Não há quem possa deter esse rei. E ao terceiro dia, então Jesus ressuscita. E ele recebe autoridade sobre tudo, nos céus e na terra. E agora as nações foram dadas na sua mão. Agora as nações estão na mão dele. E o movimento de Jesus às nações agora é um resgate delas. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo. Ide por todas as nações, pregando o evangelho. As nações que estavam enfurecidas lá no Salmo 2, que a gente começou a ver hoje, agora vão receber, sabe o quê? O corpo de Cristo, a igreja, em direção de amor a elas. As nações estão enfurecidas, mas a igreja está em amor com as nações. Bem, se o Jornal Nacional ou a Folha de São Paulo estivessem em operação naquele terceiro dia, é bem provável que não havia registrado nada de nada. O Datafolha
o Datapovo, não ia ter registrado nada. Nada. Não teria visualizações na live, não teria uma live no Facebook para isso. Não teria um podcast. O que aconteceu naquele terceiro dia quando a pedra rolou. O Ibope nem saberia o que aconteceria. Mas sabe o que é uma coisa, querido? Isso não significa nada. Nada. Porque as mídias, o Ibope, os governos, os reinos, as cadeiras presidenciáveis, os poderosos desse mundo são como nada diante agora do Rei dos Reis ressurreto, Jesus Cristo. Nada. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, a nossa vida não deve ser encontrada na busca pelo poder. Ela deve ser encontrada no poder do Evangelho. É por isso que a gente deve crer em Jesus. A fé é uma visão real de si mesmo. A fé é um movimento de impotência. A fé é um movimento de entender a impotência dos partidos políticos, de nós mesmos, a impotência dos homens diante de tudo. E, enfim, então se render ao poder de Deus em Cristo Jesus. Esse é o primeiro movimento que a gente deve fazer diante do cenário político. Sabe o que você deve fazer? Dia 2, você deve acordar e se render a Jesus. É isso que você deve fazer. E isso, queridos, vai nos custar muitas renúncias dia após dia. Mas o Deus que eu creio está disposto a nos restaurar e continuar conosco no meio das nossas lutas. No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, Jesus faz uma pergunta 2 vezes para 2 públicos diferentes. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta. Ele pergunta a primeira vez para 2 dos seus discípulos. Jesus tinha acabado de dizer que vai para Jerusalém morrer, sofrer. Estava se aproximando o tempo. Então 2 discípulos de Jesus se aproximam dele e dizem para ele: Mestre, nós queremos que você faça o que nós estamos te pedindo. Olha o que esses discípulos estão falando. A gente quer, o nosso direito. Ó Jesus, nós te colocamos como nosso governador, então a gente quer que você dê o que a gente tem de direito. Jesus então pergunta: o que vocês querem que eu faça? E eles respondem: a gente quer que você coloque a gente ao lado do seu trono, uma à direita e outra à esquerda. Os discípulos não entenderam nada. Nada. Jesus tinha acabado de dizer que estava indo sofrer em Jerusalém. Ia passar por uma humilhação, uma jornada de sofrimento. E sabe o que eles queriam? Poder. Poder. Aí os outros discípulos ouviram isso e ficaram bravos. Mas eles não ficaram bravos porque aqueles homens não estavam entendendo que poder era ruim. Eles ficaram bravos porque tinha gente ali querendo mais poder do que eles. Então Jesus vai dar uma das maiores lições de humildade para aqueles homens. Quem quiser ser o maior, sirva a todos. Mas no mesmo capítulo, mais à frente, Jesus está com esses mesmos discípulos indo para Jericó. E ali em Jericó tem um homem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai até esse homem e ele faz a mesma pergunta que ele fez para aqueles discípulos: o que você quer que eu faça? E aquele homem respondeu: Mestre, eu quero ver. Que eu possa ver. Você não vê a lição disso tudo? Jesus está perguntando nessa noite a nós, e amanhã e para sempre: o que você quer que eu faça? Mas até quando a gente vai procurar por poder e glória pessoal e a gente vai deixar de desejar a misericórdia de ver Jesus? Até quando nós vamos optar por ter poder e não por ver? Até quando nós vamos optar por ter e não por ser? Até quando a gente vai supor que a gente consegue ter a visão correta, perfeita sobre o mundo, em vez da gente pedir a Deus misericórdia para ver o mundo? E aí então, quando Deus der essa misericórdia para nós, em Cristo, quando essa mudança interior acontecer em nós como indivíduos, então nós nos tornaremos uma igreja relevante, avivada, profética e atuante no mundo, no meio dos deuses da política. Quando a gente se identificar mais com Cristo do que com um partido político, mais com Cristo do que com uma ideologia ou um candidato,
aí sim nós vamos poder retornar à tarefa imutável, uma tarefa política da igreja. Qual? Se tornar sal e luz e uma esperança para as nações que estão completamente enfurecidas. É isso que a gente entende quando a gente fala aqui sobre comunidade, sobre sermos uma embaixada do reino dos céus. Agora veja, uma embaixada do reino dos céus, não do reino dos homens. Nós nos reunimos, como estamos reunidos aqui domingo que vem, todos os domingos, pela graça de Deus, em nome de Jesus, nós nos reuniremos em torno da glória do poder de Deus. E vamos exaltar o governador máximo do universo, Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo. Nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhum líder, nenhum candidato, nenhum grande, nenhuma pessoa, o melhor que ele seja. Aqui nós exaltaremos aquele que é o verdadeiro rei, Jesus. Enquanto as nações, queridos, são reunidas por homens poderosos, por espadas, por poder bélico, por guerras, ou por famílias importantes, a igreja, a nova cidade de Deus, a nova humanidade, a nação santa, não é mantida pelo poder do homem, não é mantida pelas famílias importantes, mas pelo sangue precioso de Jesus, a palavra de Deus, que é a constituição do reino dos céus, e o poder do Espírito Santo. É por isso que nós estamos aqui. E é aqui, na igreja, na comunidade local, que aqueles que eram inimigos. Porque, meu irmão, se não fosse pelo teu evangelho, a gente não seria amigo, não. Se não fosse pelo evangelho, é aqui, na igreja local, na comunidade local, que aqueles que eram inimigos agora começam a transformar as suas causas pessoais, sabem em quê? Em unidade. E as guerras se transformam na causa do reino de Deus. Mesmo que você faça parte daquele partido político, aqui você vai dever aprender a amar os seus inimigos. É aquele homem lá que você não quer no poder. Você pode continuar não querendo ele no poder, mas você tem que amar o seu inimigo. E então aguardar os verdadeiros novos céus e nova terra. Algo que nenhuma ideologia, nenhum político, ninguém vai trazer. Só Jesus vai trazer. Só Jesus vai trazer. Todo domingo, querido, nós nos reunimos para fazer um discurso político. Hoje vocês estão vendo um discurso político. É um discurso político que eu estou falando para vocês. Domingo passado, domingo que vem. Nós nos reunimos para ouvir um discurso político. Mas não é um discurso político dos homens. É um discurso político que está enraizado profundamente na verdade do evangelho do reino de Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas. Eu estou aqui para pedir voto, sabe para quem? Para Jesus. Eu sou cabo eleitoral dele. Porque ele é quem tem autoridade. Ele é quem tem autoridade sobre todas as coisas. E somente assim, somente quando a gente fizer esse discurso verdadeiro da palavra de Deus, é que a gente vai deixar de ser discurso vazio, vai deixar de ser uma narrativa vazia, e a gente vai começar a ser uma narrativa humana, um discurso humano em ação. Porque o evangelho tem poder para transformar narrativas vazias em narrativas verdadeiras encarnadas no mundo, na sociedade. Nós vamos encontrar os pobres, nós vamos valorizar a família, nós vamos fazer coisas que realmente o reino de Deus exige, não o que a gente está pensando, não as coisas que a gente achou que deveria ser, não as coisas que a cartilha de fulano de tal disse. É assim, nas lentes do evangelho, somente assim que a gente vai poder olhar para as causas políticas da forma real. Aí sabe o que vai acontecer? Bem-estar social, por exemplo, não vai ser uma questão apenas de esquerda e direita. Sabe? Vai ser da igreja lutando contra o aborto, adotando crianças, cuidando de famílias, lutando contra o abuso sexual, lutando por respeito entre as pessoas. Mas isso é questão de esquerda e direita, isso é uma questão da igreja. É isso que vai ser. Impostos, dinheiro, economia, não vão ser apenas uma questão de liberalismo econômico ou taxação de grandes empresários. Para a igreja, vai ter a ver quando alguém entre nós estiver passando necessidade. E aí? Você vai suprir a necessidade dele? Polarização política não vai ser uma coisa que vai ser discutida nas faculdades de humanas, da psicologia. Mas é sobre alguém tentar ser seu amigo mesmo que ele pense diferente de você. E aí, você vai ser? Você vai ser? Acolher estrangeiros não vai ser apenas uma discussão do meio militar.
Vai ser sobre alguém chegar aqui e querer ser membro dessa igreja. E aí, a gente vai recebê-lo? Porque tem a ver com a igreja. Essa é a vida real. É fora do status do WhatsApp, das postagens do Facebook, do adesivo da bandeira do Brasil no seu carro, nos discursos vazios, militantes, que a gente vai encontrar a vida real. Vida real. E é na vida real que a gente vai ser forçado como igreja a pensar no que realmente é certo a se fazer, além das posições políticas, nas obrigações que eu tenho com o meu irmão e na firmeza que eu vou ter que ter com a verdade bíblica, sem pestanejar. É na vida real que eu vou ter que passar por isso. E isso vai começar com pequenas opiniões públicas. Com decisões pequenas, não com grandes coisas. Com decisões que muitas vezes não vão ter valor algum para a mídia. Que é eu abraçar você. Que é eu cuidar de você. Ninguém está falando sobre isso. E essas decisões, queridos, que você vai ter que tomar, não envolvem você. Envolve outros, envolve outras pessoas. Envolve você servir outras pessoas, envolve um povo, envolve uma igreja, envolve um mundo que está perdido ao seu redor. Envolve isso. A gente aprende de uma vez por todas o que é poder quando a gente procura com todas as nossas forças sermos unidos, apesar de muitas coisas que poderiam nos desunir. Porque o reino de Deus é maior do que a gente, maior do que as nossas causas, maior do que a gente pensa. Eu sei que muitos de nós, como igreja, querem ter uma igreja mais de esquerda. Outros querem ter uma igreja mais de direita. Com certeza alguém vai ver essa pregação e vai falar que eu estou sendo um isentão. Com certeza alguém vai dizer, não quer se comprometer. Mas se você acha que é porque eu não quero me comprometer mesmo, sabe de uma vez por todas. Eu não quero me comprometer com nenhum reino desse mundo mesmo. Nenhum. Eu sei que a gente quer ter uma igreja mais de direita, mais de esquerda, mas sabe qual vai ser a melhor estratégia para o evangelho? Sabe qual vai ser a melhor estratégia para o evangelho na igreja? É quando a gente começar a crescer como cristãos a ponto dessas ideologias, nós temos oposição delas, todas elas. Aí a gente vai entender que a melhor estratégia para o evangelho é essa. A gente ser oposição de todas essas, desses reinos particulares. E aí, quando o mundo caiu ao nosso redor, a gente vai viver como igreja do Calvário, curando as feridas uns dos outros. A igreja vai ser perseguida? Aprovaram tal coisa? Desaprovaram tal coisa? O mundo está caindo ao nosso redor? A gente vai continuar vivendo aqui como igreja do Calvário, curando as feridas uns dos outros, buscando a humildade uns para os outros, lutando por justiça, protegendo e ensinando nossas crianças, elevando a realidade de que homens e mulheres foram feitos à imagem de Deus, resguardando a beleza da sexualidade cristã, nos encorajando, nos fortalecendo no meio disso tudo, até o dia em que nós virmos o sorriso de Jesus que está lá no Salmo 2, o Senhor rirá sobre as nações, e nós vemos esse sorriso de Jesus contra todos os poderosos e reis desse mundo, que vão estar de joelhos diante do único Senhor e declarando que o nome dele é poderoso sobre todos os outros nomes. Então, confesse Jesus no dia 2. Confesse Jesus como Senhor último nas eleições. Faça Cristo ser glorificado nesse Brasilzão aí, em que os homens estão projetando as suas esperanças em governadores, em políticos, em projetos de poder. Confesse Jesus, dia 2. Quando começarem aquelas conversas no almoço, na faculdade, na TV, e vão começar, você pode até falar, você pode dar a sua opinião, não tem problema nenhum. Você pode até imaginar grandes projetos, você pode até pensar grandes coisas, mas nunca se esqueça de quem vai mudar todas as coisas no final das contas é Jesus. Nunca se esqueça que Jesus é o rei. Nunca se esqueça que ele é o rei. E que nós devemos colocar nossa confiança nele. Ele é exaltado, o rei é exaltado nos céus. E nós devemos louvá-lo. É por isso que tudo pode piorar, queridos, tudo. Mas nós vamos permanecer inabaláveis, crescendo como a luz da aurora, que vai surgindo e surgindo até ser o dia perfeito. Assim é a vereda do justo. Confesse Jesus. Se você é alguém que está sendo agarrado pelo poder, ou ter poder sobre os outros, confesse Jesus. Esse poder só vai te transformar num animal. Mas Jesus tem uma outra identidade para você.